Romanos, capítulo 1, verso 16, acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra infalível, inspirada e inerrante de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai, enquanto eu estou para pregar uma doutrina tão gloriosa, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Pai, para que esta doutrina tão cara, esta pérola, não seja lançada aos porcos, Senhor, mas que seja recebida no coração. Que todos recebamos com fé a tua bendita palavra, no nome de Jesus. Amém. O sermão da noite de hoje, meus irmãos, tem por tema: o justo viverá pela fé. A reforma protestante é a doutrina da justificação pela fé somente. Quando no dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, ele sabia que havia algo de muito errado com a igreja de Roma. A reforma protestante foi uma reação aos abusos e corrupções do catolicismo romano. Mas o que exatamente havia de errado com Roma? O estopim se deu com indulgências, ou perdões papais que estavam sendo vendidos aos fiéis sob a promessa de diminuir o tempo no purgatório. Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Esse era o ditado usado por Johann Tetzel, que era o comissário de venda de indulgências na Alemanha. Lutero não atacou essa prática, meus irmãos, simplesmente porque ela era abusiva, mas também, ou especialmente, porque ela repousa num falso conceito de Deus, do pecado e da salvação. Em suma, havia algo de muito errado com o evangelho da igreja de Roma. Tanto que na sua tese 62, Lutero afirmou: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. O reformador reconhecia que o evangelho deve ter primazia e deve ser pregado em sua pureza. Para ele e para os demais reformadores, este evangelho, o único evangelho apresentado na Bíblia, é o evangelho da justificação pela fé somente. Segundo o próprio reformador, este é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. João Calvino disse que essa doutrina é o principal artigo da religião cristã. E o puritano John Owen mais tarde disse: se abandonarmos a antiga doutrina da justificação pela fé, a expressão pública da religião logo resultará em papismo ou ateísmo. Não há, meu irmão, ouça isso, esteja com os ouvidos bem atentos na noite de hoje. Não há uma doutrina mais importante para a teologia evangélica do que esta. Sola fide, somente pela fé. E nesta noite, quando nos aproximamos do aniversário de 507 anos deste marco na história do mundo, eu quero uma vez mais apresentá-lo essa doutrina. Doutrina esta que nada mais é do que o próprio evangelho. Mas me permita dar uma definição de justificação. O que Lutero e os demais reformadores tinham em mente quando usavam esse termo? O verbo do Novo Testamento, queridos, traduzido como justificar, é dikaio. E ele significa declarar alguém justo. Ou seja, o termo é usado em um sentido jurídico, em um sentido forense. E para ajudar a entender, eu quero que você imagine o cenário de um tribunal. E imagine que neste tribunal há um réu. E o juiz absolve este réu de uma pena. E o declara justo, inocente diante da lei. Você imaginou essa cena? Pois bem, é o que a doutrina representa. Justificar não significa tornar justo ou mudar a natureza de uma pessoa por dentro. Justificar significa reconhecer, declarar, absolver, declarar justo.
Portanto, é importante que você entenda, a justificação trata do nosso status diante de Deus e não de uma mudança de natureza que Deus opera no nosso interior. O status e não a natureza. A justificação é um ato. É o pronunciamento de Deus, o juiz, absolvendo o pecador da culpa, declarando o justo diante dele. E a definição dada pelo nosso catecismo maior, ela é cirúrgica, quando na pergunta 70, o que é justificação, os teólogos responderam o seguinte, preste atenção. Veja como eles foram precisos nas palavras. Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, os aceita e os considera justos diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputada e recebida só pela fé. Este é o conceito de justificação. Mas o que é que a igreja de Roma ensina, meus irmãos? O que é que a igreja católica apostólica romana tem ensinado sobre esta doutrina? Bem, Roma demorou algum tempo para responder ao desafio doutrinário dos reformadores. E isso aconteceu no Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563, e ele ficou conhecido como Concílio da Contra-Reforma. Porque o objetivo desse concílio era combater com toda a sua força o protestantismo e firmar a doutrina da igreja de Roma. Eu quero que você ouça com muita atenção o que dizem os cânones ou decretos deste concílio sobre a justificação. Cânon 9. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, dando a entender que nada mais se exige dele como cooperação para conseguir a graça da justificação, seja anátema. Cânon 11. Se alguém disser que os homens são justificados somente pela imputação da justiça de Cristo, ou também que a graça pela qual somos justificados, ouça só, é somente o favor de Deus, seja anátema. Cânon 12. Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa, senão uma confiança na divina misericórdia de Deus, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é somente por causa dessa confiança que somos justificados, seja anátema. E por fim, cânon 32. Se alguém disser que as boas obras do homem justificado, de tal modo são dons de Deus, que não são também méritos do homem justificado pelas obras que faz, seja anátema. Na sua posição oficial, irmãos, Roma afastou-se definitivamente do evangelho conforme pregado pelos protestantes. E para começar, a justificação na visão desta falsa igreja é descrita não somente como um ato, como a remissão dos pecados, mas como santificação e renovação do homem interior. Ou seja, Roma faz uma confusão entre o conceito de justificação e de santificação. Na visão deles, a justificação não é um ato, mas é um processo que se estende nessa vida e entra no porvir. Tanto que daí entra a necessidade do purgatório. Porque no purgatório, o pecador tem a oportunidade de pagar o restante da dívida e livrar-se do castigo eterno. Além disso, para eles, o que realmente justifica não é a fé, é o sacramento do batismo. E uma vez que a graça do batismo é infundida, a graça da justificação é infundida pelo batismo, as boas obras do homem são fundamentais tanto no aumento desta graça ou na perda dela. Ou seja, este pode tornar-se mais justo ou perder sua justiça, dependendo do que faz. E nisso tudo, a fé desempenha só um papel secundário, enquanto a justificação do homem repousa nas obras e nos sacramentos da igreja. Resumindo tudo que eu falei, meus irmãos, o Evangelho de Roma ensina um pecador é aceito por sua própria justiça.
Sua salvação não é consumada com base nos méritos perfeitos de Cristo, mas em seus próprios méritos. E por fim, a Igreja Católica Apostólica Romana lança uma maldição. Maldito seja todo aquele que professa sola fide, somente a fé. Maldito seja. É para você o que Roma pensa sobre você. Maldito seja. E a conclusão óbvia é que Roma é uma falsa igreja. Roma é uma falsa igreja que abandonou o verdadeiro evangelho da graça, abraçou um falso evangelho de obras, e essa é a posição oficial da igreja até hoje, conforme está registrado em seus concílios e catecismo mais recentes. Essa é a posição da igreja. Mas como bons herdeiros da reforma, nós nos perguntamos o que a Bíblia tem a dizer sobre a questão. Que evangelho a Escritura ensina? Porque a Bíblia, meus irmãos, ela está acima da autoridade, da opinião e dos escritos dos homens. A Bíblia está acima dos concílios e decretos da igreja. É por isso que nós vamos em busca do que a Escritura. O que a Escritura tem a dizer sobre a justificação? E para tanto, quero começar com vocês com o apóstolo Paulo mais uma vez. Só que desta vez no capítulo 3. Abra comigo Romanos capítulo 3, versos 21 e 22. Mas antes de tratar brevemente o texto, me permita atualizá-lo do que já foi tratado até aqui neste ponto da carta. Paulo inicia sua carta afirmando que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a perversão e injustiça dos homens. Na sequência, ele denuncia tanto o pecado dos gentios, que não fazem parte do povo de Deus, e dos judeus também. E ele diz que ambos estão condenados diante de Deus, debaixo do pecado. E ele conclui no verso 20 dizendo o seguinte: ninguém será justificado diante de Deus pela obediência à lei. Ninguém pode ser justo pelo que faz. Aí só uma pergunta: e agora? E aí o verso 21 do capítulo 3 entra em cena, dando esperança ao pecador. Mas agora. Vamos ler o texto. Acompanhe com atenção. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é essa, meus irmãos? Quando Paulo menciona a justiça de Deus, entenda que ele não está falando do atributo de Deus, justiça. Não é o atributo com o qual ele julga o pecador. Na verdade, o apóstolo está falando de uma justiça com a qual Deus justifica o pecador. Não é uma justiça julgadora, é uma justiça justificadora. Ou seja, trata-se de uma justiça alheia, que é imputada ao pecador e por meio da qual Deus o declara justo. Note que esta se manifesta sem lei, ou seja, de modo independente da lei. E o que Paulo quer dizer é que essa justiça não é conquistada por meio da obediência à lei. Ela não pode ser produzida pelo mérito humano. E para completar, ele fala o Antigo Testamento da testemunha dela. A lei e os profetas. Será mesmo? Será que o Antigo Testamento comprova a justificação pela fé? Vá comigo agora ao capítulo 4 de Romanos. O verso 3. Que diz assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Paulo está fazendo uma citação de Gênesis 15, 6. E nesta passagem, meus irmãos, Deus havia acabado de prometer a Abraão que ele geraria um filho e que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E o texto é claro quando diz que Deus creditou a Abraão como justiça, porque ele creu na promessa.
Ele creu na promessa. E aí no capítulo 4 de sua carta aos Romanos, Paulo defende que Abraão foi justificado pela fé. Nós lemos o verso 3, agora vamos ler os versos 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Preste atenção, ao que não trabalha, meus irmãos. Isto é, ao que não faz por merecer sua justiça, ao que é incapaz de corresponder ao rigor da lei, o que acontece? Sua fé lhe é imputada como justiça. E ainda sobre Abraão, dessa vez você não precisa abrir esse texto. No capítulo 3 de Gálatas, sobre Abraão, o mesmo Paulo escreveu o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, preste atenção, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão creu no Evangelho pré-anunciado. E por fé, Deus o declarou justo. Mas será que Abraão foi o único caso, meus irmãos? Não foi. Ainda no capítulo 4 aos Romanos, depois que cita o patriarca, o apóstolo Paulo cita o rei Davi. Vamos ler o texto, versos 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado. Olha só, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Sabe que texto é esse? Salmo 32. Que Paulo está dizendo, olha, Davi está fazendo uma clara afirmação dessa doutrina. Davi está bem dizendo a Deus que justifica o pecador pela fé. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Isaías 53, verso 11, irmãos. Profecia conhecida sobre o servo sofredor que aponta para a obra do Senhor Jesus. Ele diz sobre Cristo: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A lei e os profetas dão testemunho claro dessa justiça. Mas vamos voltar ao capítulo 3 de Romanos, por favor. Verso 22 e 23. Paulo diz assim: justiça de Deus, olha as expressões que ele usa, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então, se no homem não há qualquer justiça inerente, se o homem não é capaz de atender essa justiça, não há qualquer possibilidade de ele se tornar justo pela obediência, qual é a sua necessidade? É que uma justiça externa, uma justiça vinda de fora seja providenciada. E o texto diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Cristo, irmãos. A causa da justificação é a justiça de Cristo fora de nós. É a justiça perfeita de Cristo, que foi conquistada por sua obra consumada, que Deus imputa no pecador e o declara justo. A justiça do bendito Filho de Deus. E o questionamento é: como então tomamos posse dessa justiça alheia, dessa justiça externa? Mediante a fé. Mediante a fé. Você me pergunta, mas pastor, o que exatamente é fé? Bem,
A fé nada mais é do que as mãos que recebem em Cristo os benefícios do Evangelho. A fé nada mais é do que as mãos que se estendem para receber a Cristo. Lutero costumava dizer que a fé é tomar posse de Cristo e do que Ele fez. Ter fé implica em confiar, em receber. Confiar somente em Jesus Cristo para a salvação. Isso significa dizer que a fé é o único meio. É o único meio pelo qual o pecador toma posse dessa justiça. Não há, meus irmãos, nenhuma contribuição das obras. E esse não é o único lugar onde essa tese é defendida. Caminhe comigo 2 capítulos à frente, texto que já lemos, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Disse assim Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. No grego, meus irmãos, no original, o termo justificados remete a uma ação concluída no passado. A uma ação única, concluída, consumada em algum ponto do passado, acabada. Não tem o que se acrescentar a essa obra. Ela foi concluída. É um ato consumado e não um processo como o Roma ensina. É um ato. E além disso, esse termo está na voz passiva. O que significa que não se trata de algo que o homem faz, mas algo que o homem recebe. Isso quer dizer que a justificação, meus irmãos, é um ato de Deus. É um ato consumado de Deus. E ele não precisa, ele não conta com a cooperação de homem nenhum. É um ato de Deus. E como é que ele é justificado, irmãos? Como o homem obtém paz com Deus, e não só obtém, permanece firme nesta graça, como diz o texto, pela fé. Pela fé. Agora eu quero que você caminhe alguns livros à frente comigo. Abra comigo na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versos 15 e 16. Na carta aos Gálatas, meus irmãos, Paulo está combatendo o falso ensino dos judaizantes. Judaizantes. O que é que esses judaizantes ensinavam? Eles ensinavam o mesmo que a igreja de Roma. Que a salvação, que a justificação é resultado de uma cooperação entre a fé do homem em Deus e as obras do homem. Fé mais obras. E aí, combatendo esse falso ensino, Paulo disse o seguinte nos versos 15 e 16 da carta aos Gálatas. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem, olha só, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Agora caminhe comigo um livro à frente, Efésios. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios capítulo 2. Diz assim o mesmo Paulo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo entendia que se a salvação é pela graça, irmãos,
As obras do homem não poderiam acrescentar em nada. Se é pela graça, como ele escreveu em Romanos 11:6, se é pela graça, já não é pelas obras, porque se for pelas obras, já não é graça. Se há necessidade de qualquer cooperação, de acréscimo por parte das obras do homem, já não é mais graça. Por isso Paulo faz questão de frisar aos Efésios, é pela graça. E até mesmo a fé com a qual nós nos apossamos da justiça de Cristo, antes de ser um ato do homem na direção de Deus, é um dom, é uma dádiva divina, é uma graça que nos é dada pelo próprio Deus. Mas você me diz, pastor, já está claro para mim que Paulo é um defensor dessa doutrina. Mas e se eu disser a você que Jesus pregou essa doutrina muito antes dele? Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. João, capítulo 5, 24. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus não exige nada a não ser fé. E ele diz, o que crê tem a garantia que já agora passamos da morte para a vida. O que crê, o que tem fé. E é interessante quando observamos os evangelhos, especialmente as narrativas sobre suas curas. Nós sabemos que as curas de Jesus eram evidências do seu poder salvador. Ele curava para poder demonstrar que ele tinha poder para perdoar pecados, para salvar. E quando ele curava, ele costumava dizer, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ora, não é a fé em si mesma, não é a intensidade da fé, mas é a fé colocada no objeto certo. É a fé depositada em Cristo que tem poder para salvar. A tua fé, ou seja, eu te salvei. A fé que tu puseste em mim te salvou. Mas há uma ocasião, irmãos, em que Jesus declarou que alguém estava justificado. Uma única ocasião. Eu quero que você abra comigo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, verso 9 a 14. Lucas 18, verso 9 ao 14. Eu quero que você preste muita atenção, especialmente a esta parábola. Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Assim diz a palavra. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou. Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, essa parábola tem endereço. Alguns que confiavam em si mesmos.
Possivelmente eram os fariseus, e se tinha um grupo rigoroso na obediência à lei, eram os fariseus. Diligentes, rigorosos. Ninguém estava tão comprometido em praticar boas obras. Mas no Sermão do Monte, Jesus chocou sua audiência quando ele disse: se vocês não excederem a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Por que ele disse isso, irmãos? Porque a justiça dos fariseus era uma falsa justiça. Porque a justiça dos fariseus não salva. E para provar isso, ele coloca um publicano diante de um fariseu. Publicano, meu querido. Publicano estava para aquela época o que talvez os políticos estão para a nossa época hoje. Era considerada corja. Eles eram o pior tipo de pessoa possível. Os judeus os odiavam, consideravam eles traidores. E enquanto o fariseu presunçoso aqui, ele se gloria. Ele se gloria de suas obras. O publicano se percebe um pecador. O publicano se percebe incapaz de corresponder à justiça de Deus. Tudo o que ele podia fazer. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Porque ele esperava que Deus fizesse por ele o que suas obras, o que ele mesmo não era capaz de fazer. E para surpresa da audiência, Jesus disse: esse desce justificado. Esse desce justificado. Como, meus irmãos? A justificação se deu no mesmo instante. Foi um ato, não foi um processo como Roma ensina. Ele não precisou realizar uma única obra meritória. Sua justificação estava completa. Não por qualquer coisa que ele tenha feito, mas pelo que Deus fez por ele. O publicano desceu justificado pela fé. Pela fé em Deus que tem misericórdia e salva o pecador. Mas aí talvez você insista na pergunta: como é possível, pastor, que um publicano, como é possível que qualquer outro pecador seja justificado por fé? Fé não é pouco demais? Porque não é a fé em si, meu irmão. É aquilo do qual a fé se apossa, e a fé toma posse da justiça perfeita do Filho de Deus. Aí você me lança outra pergunta: e o que há de tão especial nesse Jesus, nesse Nazareno? O que há de especial na obra desse homem? É porque para satisfazer a justiça de Deus, meus irmãos, o Filho de Deus, ele sofreu a penalidade da lei, porque está escrito aos Romanos: o salário do pecado é a morte. E aos Gálatas Paulo disse: maldito, ouça isso, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na lei. Então quem não obedece a tudo que está na lei é objeto da maldição de Deus. E agora eu quero que você volte comigo. Capítulo 3 de Romanos. Versos 24 e 25. Cristo, ele sofreu a penalidade da lei. Isso para satisfazer a justiça de Deus. E é o que Paulo deixa claro aqui nesses dois versos. Diz assim o apóstolo Paulo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Há termos muito importantes nesse texto, irmãos. Paulo diz que ele foi morto para nos redimir da escravidão do pecado. Na cruz do Calvário, ele foi também oferecido como propiciação. O que é propiciação? Significa dizer que Jesus Cristo ofereceu um sacrifício substitutivo.
Ele nos substituiu no Calvário e recebeu sobre si a ira de Deus e a satisfez completamente para sempre. Ele removeu a culpa que pairava sobre nós. Ou seja, meus irmãos, no Calvário aconteceu o que os reformadores chamavam de a maravilhosa troca. Paulo falou em 2 Coríntios quando ele disse: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça dele. Aquele que nunca pecou, aquele que era puro, perfeito, ele não conheceu o pecado. Deus não só o culpou, Deus o fez pecado. Deus o esmagou por nossa culpa. Como diz o profeta Isaías, Deus o transpassou por nossa iniquidade, para que nele fôssemos feitos justiça. O justo recebeu o tratamento que os injustos mereciam, para que os injustos recebessem sua justiça. Mas além disso, irmão, Jesus Cristo não só sofreu a penalidade da lei. Ele não só satisfez, por meio do sofrimento, a justiça. Ele cumpriu toda a justiça também. Ele ofereceu a vida de perfeita obediência, que nenhum pecador é capaz de oferecer. Ele amou a Deus de todo o coração. Ele amou o próximo como a si mesmo. Em todos os segundos da sua vida, ele cumpriu toda a justiça e nenhum mandamento deixou de ser devidamente cumprido por ele. Enquanto o primeiro Adão, ele nos arruinou, irmãos. Ele mergulhou toda a humanidade em pecado e miséria. A Bíblia diz: o segundo Adão, por sua obediência, garantiu a justificação de muitos. Louvado seja Deus. Essa justiça perfeita, meus irmãos, essa justiça, ela é contada como nossa própria justiça diante de Deus. Essa justiça perfeita é a tua justiça, é a nossa justiça. Você não deve mais nada à lei, porque Cristo é a tua redenção, Cristo é a tua propiciação, Cristo é a justiça de seu povo, e é por meio da fé que nós tomamos posse de Cristo e de todos os benefícios. E assim diz o texto, o verso 26 de Romanos, onde estamos. Ele manifestou sua justiça ao ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E Paulo encerra seu argumento irrefutável. Para ser papista, meus irmãos, quer a receita para ser papista? Você não tem uma Bíblia em casa. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aí você me pergunta: pastor, como é que eu posso aplicar essa doutrina gloriosa à minha vida? Eu quero aplicá-la respondendo 3 perguntas. A primeira pergunta é: como eu posso saber se eu tenho fé? Se eu tomo posse dessa justiça por fé, como é que eu posso saber se eu tenho fé? Primeiro, você precisa de uma compreensão bíblica do que é fé. Isso porque muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, têm uma definição mística e supersticiosa. Ou ainda, as pessoas reduzem a fé a uma crença superficial. Do tipo: eu sei que Deus existe, então eu tenho fé. Eu sei que Jesus morreu na cruz, eu tenho fé. Eu aceito Jesus como meu Salvador, eu tenho fé. Meus irmãos, isso não é fé. O que é fé, pastor? Preste atenção. Fé é uma mistura de compreensão e confiança. Compreensão e confiança. Primeiro, a fé envolve compreensão. Mas o que precisamos compreender? Primeiro, o ser de Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador. Deus é o soberano do universo, glorioso, santo, justo, digno da nossa devoção e adoração. Mas a fé reconhece também o nosso pecado contra Deus. A fé reconhece que, embora criados para o Senhor, nos rebelamos contra Ele, quebramos sua lei, nos tornamos alvos de sua justiça e, para piorar, a fé também compreende que nós somos incapazes de reverter esse quadro. Somos incapazes de nos tornar justos diante dele. A fé reconhece a imperfeição, a injustiça e a corrupção e se dá conta de que os melhores atos de justiça que podemos praticar
Eles são como trapo, eles são como nada diante de Deus. Não podem nos salvar. Tudo que merecemos é condenação. E é então que a fé olha para Cristo e descobre que em Cristo há salvação para a sua miséria. Então a fé passa da compreensão para a confiança. A fé agarra-se a Cristo como sua única esperança. Ela toma posse dele. Faz dele sua única esperança. Deposita toda a confiança em Cristo, em nada mais, somente nele. Você tem fé? Eu estou perguntando se você acredita que Deus existe. Não estou perguntando se você acha que Jesus... Não. Você tem fé. Você tem compreensão e confiança. Você reconhece que tem pecado contra esse Deus Santo, que você é incapaz de se salvar por suas obras. Mais importante, você confia em Cristo, meu irmão. Você confia só em Cristo para ser salvo. Se você pode dizer assim, pastor, sim, eu creio somente em Cristo para minha salvação. Eu entendo o meu pecado. Eu confio só nele. Você tem fé salvadora. Mesmo uma fé fraca, pastor. Mesmo uma fé que navega em tantas dúvidas. Mesmo uma fé fraca. Porque mesmo uma fé fraca, que em sua fraqueza agarra-se a Cristo com o que resta de força, o pecador é salvo. Porque não é a intensidade da fé, não é a força da fé, é onde a fé repousa. E se mesmo uma fé fraca repousa em Cristo, ela acha salvação. Segunda pergunta: o que acontece se eu pecar? O que acontece se eu pecar? É inevitável, meus irmãos, que nós vamos pecar. Nós pecamos muitas vezes. Porque, convenhamos, nós não conseguimos viver um único dia perfeitamente. Nós não conseguimos viver perfeitamente. Obedecer toda a justiça. Amar a Deus como Ele deve ser amado. Amar e servir ao próximo como deveríamos. Não conseguimos. E aí isso começa a provocar uma insegurança, um desconforto. Será que eu sou salvo, meu Deus? Será que eu sou salvo? Será que os meus pecados podem me condenar de novo? Será que eu posso me perder? E aqui, meus irmãos, uma verdade que traz segurança ao coração. O juiz que nos julga não é mutável. O juiz que nos julga não é instável. E, portanto, sua sentença a nosso favor não pode ser revertida. E por causa de Cristo, Ele já bateu o martelo para nunca mais voltar atrás dessa decisão. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristão, entenda de uma vez por todas que a sua justificação não é garantida pelo teu desempenho. Ela não funda-se na tua performance. Não são as obras do homem que asseguram sua salvação, porque o alicerce da salvação é a perfeita justiça de Cristo. Nós somos declarados justos, assim permanecemos, não porque vivemos uma vida sem defeito, não porque acertamos o tempo todo, mas porque Cristo morreu e viveu perfeitamente em nosso favor. E quando você crê, essa justiça perfeita, ela é contada como a tua própria justiça diante de Deus. Essa justiça, Deus vê como tua justiça, como minha justiça. É por graça, meu irmão. É pela fé que essa justiça foi acreditada na tua conta. Ela foi imputada a ti. E se você tem fé verdadeira e permanece nessa fé, mesmo que você cometa pecado, mesmo que você viva uma vida imperfeita, mesmo que você deslize,
você permanece salvo e seguro em Cristo. Se você tem fé em Cristo, você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Durma tranquilo, meu amigo. Porque a tua justiça, ela não respalda sobre a tua performance. O critério para essa justiça, ela é independente da lei. É Cristo. E por fim, mas e o lugar das boas obras, pastor? O lugar das boas obras. Abra comigo Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 24. Geralmente, os papistas usam esse texto para defender a necessidade de obras para a salvação. E neste texto, Tiago usa ou cita o mesmo texto usado por Paulo a respeito de Abraão. E ele faz a seguinte afirmação, verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Ele conclui dizendo, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se a interpretação de Roma está certa, meus irmãos, então Paulo e Tiago estão em oposição. E a Escritura se contradiz. O que obviamente não acontece. Basicamente, e existe uma regra fundamental de interpretação, meus irmãos, chama-se analogia da Escritura. Nós nunca interpretamos um texto da Escritura sem fazê-lo, ou sem levar em conta o resto da Escritura. Então, se eu interpreto Tiago exclusivamente à luz de Tiago, talvez eu possa chegar a essa conclusão. Mas se eu interpreto Tiago à luz da Escritura, à luz de Paulo, à luz de Jesus Cristo, é impossível chegar a essa conclusão. Então, o que é que Tiago está ensinando aqui? Basicamente, para reduzir, eu prometo um dia trazer uma exposição, uma exegese só desse texto. Ele está ensinando que as obras de Abraão comprovam que sua fé é genuína. Que as obras de Abraão comprovavam que ele tinha uma fé verdadeira. Isto é, uma pessoa, ela não será justificada, olha, preste atenção. Uma pessoa, ela não será justificada por uma fé que permanece só, mas pela fé que se prova por obras genuínas de obediência. A fé que justifica, ela nunca fica sozinha. Ela sempre produz ou é revelada por meio de obras de obediência. Para usar uma linguagem figurada, eu diria o seguinte: os batimentos cardíacos de uma fé viva são as obras. As obras são os sinais vitais de uma fé viva. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a fé que salva é sempre acompanhada por uma vida de obediência. E Jesus deixou isso claro também. Quando ele disse o seguinte no Evangelho de João: se vocês me amam, em outras palavras, se vocês creem em mim, me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Também o apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí olha o que ele disse: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ora, os filhos de Deus praticam a justiça e amam seus irmãos. Os que não fazem não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Como se chega a essa conclusão? Por meio das obras que são praticadas. E aí, por fim, o apóstolo Paulo. Abra por fim, para encerrarmos o último texto. Abra comigo nesse texto. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2:10 diz assim:
Depois que Paulo falou ali, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé, somente vós é dom de Deus, não por obras, aí ele conclui dizendo, pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, criados em Cristo, Paulo está usando uma linguagem de salvação, de regeneração. Fomos criados em Cristo com que propósito para as boas obras? Então, o Deus que primeiro salva, Ele depois nos coloca para andar nas obras que Ele preparou de antemão para nós. Ou seja, Ele espera que, em resposta à salvação, vivamos nestas obras. Ou seja, boas obras são evidências de salvação, não são um meio para conquistarmos a salvação. Elas dão prova da nossa regeneração. Elas dão testemunho de que somos habitados pelo Espírito Santo, que amamos ao Senhor. Então, portanto, uma distinção importante. Na justificação, a justiça de Cristo nos é imputada pela fé. Mas na santificação, que é onde nós estamos agora, justificados e agora estamos sendo santificados. A santificação sim é um processo. Justificação é um ato. Santificação é um processo. Na justificação recebemos a justiça de Cristo por imputação, pela fé. Mas na santificação, Deus nos molda a imagem de seu Filho. E Ele o faz por meio de uma vida de obediência. Então, se você diz que é crente, meu irmão, vocês, presta atenção. Se você diz que é crente, você vive uma vida igual às pessoas do mundo. Se o Evangelho não transformou teu caráter, se o Evangelho não transformou teus hábitos, se não há distinção alguma entre você e os ímpios, se você não se sente na obrigação de viver uma vida de obediência a Deus, por amor a Deus, de ser mais puro, mais santo, você não tem fé salvadora. Você está enganado. Você não tem fé salvadora. Porque um cristão justificado é inevitavelmente um cristão que está sendo santificado. Um cristão que está sendo santificado obedece aos mandamentos de Deus, pratica as boas obras que estão na sua palavra. Meus irmãos, esta é a doutrina da justificação pela fé. Doutrina esta que nada mais é do que o próprio Evangelho. Tome posse dessa justiça pela fé. Não saia daqui na noite de hoje sem se apossar dessa justiça por fé para a sua salvação. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós te exaltamos. Nós te exaltamos, ó Deus, porque nós conhecemos nosso próprio coração. Nós conhecemos nossa imperfeição, Senhor. Nós falhamos em te oferecer o amor que te é devido, Senhor. Não somos capazes de obedecer toda a tua lei, Senhor. Somos merecedores da tua ira e do teu inferno, Senhor. Mas, ó Deus, esta igreja aqui, ela está cheia dos publicanos daquela parábola, Senhor. Nós somos todos aquele publicano. Deus, tem misericórdia de mim, que é pecador. E, ó Deus, nós nos alegramos porque nós podemos sair daqui para casa justificados, Senhor. Porque nós não nos exaltamos em nossas obras, ó Deus. Nós não ousamos nos gloriar no nosso mérito, porque o nosso mérito que vale diante de Ti, Senhor. Ó Deus, nós estamos pobres, cegos e nus, ó Deus, em mãos vazias. Mas, ó Deus, são essas mãos pobres que o Senhor se alegra a encher com a justiça do Teu Filho, Senhor. Ó Deus, pela fé, pela graça, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Filho perfeito é a nossa justiça. Ó Deus, porque Ele carregou nossa iniquidade sobre si. Porque Ele foi transpassado, ó Deus, por nossas transgressões.
satisfez tua ira completamente, Pai. Que é a sua vida de perfeita obediência, ó Deus, é a sua perfeita justiça, ó Deus, é o seu mérito que nos asseguram, ó Deus, de que estamos em paz contigo. Pela fé, ó Deus, nós nos agarramos a essa justiça para nunca mais alargarmos. Obrigado, ó Deus, porque estamos em paz. Obrigado, ó Deus, porque o juiz se tornou nosso Pai. Não há mais nenhuma condenação para os que têm fé, Pai. E eu quero rogar, ó Deus, que se alguém entre nós aqui, Pai, que confie em sua própria justiça, ó Deus, ou que dorme, ó Deus, ou que manifesta desinteresse diante de algo tão urgente, eu peço que o Senhor moa o coração dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor opere salvação entre nós. Que o Senhor se compadeça em justificar pecadores por fé, Senhor. Oh Deus, que esta semana nos gloriemos nesta doutrina. Que o texto sagrado seja motivo de regozijo, pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus. De fé em fé, pois está escrito, o justo viverá por fé. Te agradecemos no nome de Jesus.